Bom dia, boa tarde, boa noite, nossa querida audiência. Bom dia, boa tarde, boa noite, Guilherme Tiosso. Bom dia, boa tarde, boa noite, Jorge Ramos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham aqui no nosso Vai Vendo Brasil. Hoje, quarta-feira, dia 4 de fevereiro de 2026. O Jorge Ramos já está preparando a fantasia, o carnaval está chegando. Fantasia é essa, de palhaço. É essa, essa né, aqui, palhaço do Brasil. Do Brasil? É. Não só você, né? Eu acho que todos nós, né? Não, tem gente que não acha que não é, tem gente que está aplaudindo, que está festejando. Eu ontem, inclusive, até subi aí, se você entrar lá no nosso arroba Vai Vendo Brasil SP no YouTube, você vai ver um vídeo do Lindinho que estava se despedindo, Lindinho Lindenberg Farias, estava se despedindo da liderança do PT, que ele vai passar agora o cedro para outro deputado do PT. Então, a gente ali eu pude ver o quanto palhaço, o quanto idiota, o quanto imbecil eu sou, e vocês que votaram nesse bêbado descondenado, segundo fala do senador Magno Malta, Jorge, não tá fácil para ninguém no nosso país, não, né? Não, ele declarou, ele escrachou qual que é o projeto, o plano de governo e o projeto para o país, para a nação, desse partido cleptocrata que é o PT. Traz um resumo pra gente do que ele falou. Não, eu tenho ele aqui, o vídeo. Você tem ele aí? Eu tenho aqui. Tem como colocar o vídeo aí? Tenho. Bom, procura o vídeo aí então. Mas nós nem abrimos o programa, você já quer? Não, já vamos. Agora eu fiquei curioso, eu não tive tempo, não consegui ver o vídeo, então eu também estou curioso, assim como você, né? Tá aí então o vídeo? Vamos lá? Espera aí, vamos pôr aqui. Espera aí que ele vai ajeitar e você de casa vai conseguir acompanhar. Aí foi a luta para caçar o mandato do Arthur Lima, depois da Zambelli, depois do Rimagem, teve tanta coisa. Teve os projetos nossos que foram fundamentais. Olha o que está acontecendo no Brasil, o governo do presidente Lula. 70 milhões de brasileiros continuamente. Eu vou até voltar. Olha só, esse é o projeto. Porque, na verdade, gente, foi um ano, que a gente resistiu essa história da anistia, foi um ano da condenação do Bolsonaro. Quando nós tivemos aqui uma batalha, era toda a reunião de líderes desse negócio da anistia. Depois veio dosimetria. Teve Eduardo Bolsonaro que saiu. A gente pediu um passaporte do Eduardo Bolsonaro, ele saiu do país. Aí foi a luta para caçar o mandato do Eduardo Bolsonaro, depois da Zambelli, depois do Rimagem, teve tanta coisa. Teve os projetos nossos que foram fundamentais. Na verdade, esse é o projeto do PT para governar o país. É prender o Bolsonaro, pegar o passaporte. O ano inteiro para isso, né? O ano inteiro para isso. O mandato inteiro que está acabando agora em 31 de dezembro desse ano, para isso aqui. Esse é o projeto, é o plano de governo desse bêbado descondenado que os senhores elegeram, os senhores isentões, os senhores aí que, o Bolsonaro não usa máscara, ele fala besteira. Não estou falando que tinha que votar no Bolsonaro, mas é o que tinha, que representava contra esse projeto fantástico de país, esse projeto fantástico de governo que os senhores ouviram aí. Quais eram os objetivos desse bando de deputados que estavam ali aplaudindo, que é do PT. Então agora nós temos eleição, os senhores vão eleger todos esses deputados do PT de novo. Aí depois quer reclamar o quê? Eu estou com uma fantasia assim de palhaço, e o palhaço quem me faz não é o PT, é os senhores que colocam esses cleptocratas no poder. Vai vendo, Brasil. Vai vendo, Brasil. Agora, Jorge Ramos, enquanto isso, a direita ainda não tem uma posição, parece que muito firme para quem virá como candidato. Mas hoje, inclusive, saiu uma pesquisa, nós vamos falar agora logo... o 12h40, uma hora mais ou menos. A gente vai falar logo em sequência, mas estava todo mundo acreditando que o Tarcísio ele iria talvez ser o candidato da direita. E o Tarcísio ele confirmou a reeleição em São Paulo e nesse encontro que ele teve aí com a mídia, ele negou uma submissão ao Bolsonaro.
Ele teve... Porque o Kassab disse que o Tarcísio precisa se desvencilhar do Bolsonaro, né, e deixar de ser submisso. Então foi uma resposta ao Kassab. Então foi uma resposta para o Kassab. Exatamente. Uhum. Então, me parece que ele decidiu mesmo. Ele volta como candidato... Sim, candidato à reeleição. Uhum. Candidato à reeleição. E até porque as pesquisas, nós vimos nas pesquisas que mostram um cenário onde tem Flávio Bolsonaro e Tarcísio, o Tarcísio despenca de tal forma que o Flávio tem quase o dobro de votos do que o Tarcísio. Então isso é uma mostra que quem tem voto ainda é Bolsonaro, tem que ter o sobrenome Bolsonaro, não basta ser bolsonarista. Não tem que ser Bolsonaro de sobrenome. Então, ainda tem voto, ainda leva o voto do bolsonarismo. E o Tarcísio, ele na brigaria sequência direita, acaba atraindo centro, ali o pessoal. Exatamente. Bom, e também não é nada legal se a direita lançar um candidato bom, colocar um outro também com capacidade de um atrapalhar o outro. Eu acho que agora é o momento da direita... Mas o Kassab está fazendo esse jogo, viu? Está fazendo o Kassab. O Kassab, ele pegou os governadores. O Kassab, ele tem 3 ministérios hoje e tem uma secretaria aqui no governo do estado de São Paulo. Então, ele joga com um pé na direita e 3 pés na esquerda, né? O Kassab é um dos maiores articuladores, isso é inegável, da velha política, né? Do que a gente não quer mais, do ranço político, né? Do lobismo político, de amarrar. Então, o Kassab hoje ele tem 3 governadores que são candidatos a presidente. Tinha o Caiado, que estava na União Brasil, ele foi lá e trouxe o PSD. O Ratinho Júnior, ele trouxe o PSD. Sim. Né? Então, o Leitico, ele trouxe o PSD. Então, ele tem 3 presidenciáveis, preparando, na verdade, um vice caso o Alckmin queira disputar a eleição em São Paulo. Então, ele já prepara um vice para o Lula, e até porque, ele sabe que agora ficou meio que pré-definido que o Tarcísio é candidato à reeleição e é muito inteligente por parte do Tarcísio, muito inteligente que ele seja candidato à reeleição, porque daqui a 6 anos, 8 anos, 8 anos e meio, o Lula não é mais candidato à reeleição e o PT não tem sucessor. O Lula não tem sucessor. O Jaiminho Haddad, ele não paga para ser. Então não dá. O único que chegaria mais próximo seria o Jaiminho Haddad. Estão tentando trazer a Simone Tebet, mas Simone Tebet é do MDB, não é do PT, não é raiz. Então, tem o Boulos é da PSOL, não é PT raiz. E o PT tem um problema sério, que seja pessoas de outra sigla, tem que ser do PT, para eles acompanharem, votarem, pedirem voto, esses babacas militontos do PT, né? Tem que ser do PT. Então, o PT não tem exceção. Então, é inteligentíssimo por parte de Tarcísio, porque quando chegar em 2030... isso mesmo? 2030 as eleições, novamente, o Tarcísio não pode mais se candidatar à reeleição do governo do estado. Aí ele vai para a presidência e o Lula não tem mais o Lula, então a chance torna-se muito maior. Nesse momento, se o Flávio Bolsonaro, já entrando na pesquisa, né, se o Flávio Bolsonaro realmente começar a trazer pessoas do centro e centrão, pode ser que dê uma disputa de voto a voto, como foi com Lula e o pai dele. Bom, já que a gente vai falar da pesquisa, a pesquisa é do Meio Ideia, né? O Flávio Bolsonaro cresceu e empatou tecnicamente com o Lula no segundo turno durante essa pesquisa. Agora o senador e pré-candidato à presidência, vamos lembrar que ele ainda é pré-candidato, Flávio Bolsonaro, está crescendo muito nas pesquisas. E o Meio Ideia divulgou hoje, nessa quarta-feira, que está tecnicamente empatado, então, com o presidente Lula, nas intenções de voto em um eventual segundo turno. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicano, e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro também empatam com o petista na margem de erro. Lula tem 45,8% contra 41,1% de Flávio. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para cada, para mais ou para menos, né? Com isso, o petista pode ter 43,3% a 48,3% das intenções de voto, enquanto o Flávio pode ter
de 38 a 43,6, praticamente empatado. Se os senhores lembrar, né? esse é o número que tinha de Lula e Bolsonaro. Sim. Não é? 43, 45, Sim, 43, 45, eram os números que ninguém acreditava, inclusive, que esses números eram reais. Mas aí, quando as urnas foram abertas, os números se mostraram reais. Né? Todo mundo achava que o Bolsonaro tinha o dobro, né, de voto, que as pesquisas eram mentirosas e etc. e tal. Mas as urnas mostraram que não era bem assim, era mais ou menos esses números. Esses números de 45%, se os senhores fizerem uma conta, representa exatamente o número de petistas que tem no país, 32%. Olha só que de um mês, né? 45% representa é 32%. Os 32%. Por quê? Ele tem 42%, mas quem vota? Não são 210 milhões de habitantes que votam. Quem votam é aproximadamente aí, 60% da população. Né, que são 170. aproximadamente aí 150, 160 milhões que votam. Se você pegar 32% desses 152 milhões, vai dar os 45% da general dos 210. Olha que de um mês fantástico. Mas a conta tem que ser bem feita, né, Jorge? Exatamente. Principalmente nesse momento. Então é assim, o lulopetismo, ele tem exatamente hoje no Brasil 32%, ou seja, ele tem 68% de rejeição. 68% de pessoas que não votaram e não votariam e não votam no Lula. Então quer dizer que o PT ainda se mantém estável. Se mantém estável. Ele não está numa zona confortável, mas está estável. Mas com relação à última campanha eleitoral, você acredita que o PT deu uma caída nesse sentido? Ele caiu, porém o discurso que Porque eu vejo muita gente que falava que era petista que hoje não votaria mais. Mas o discurso que vem para agora, para a eleição, e a grana, são 3 bilhões investidos na imprensa para falar bem do painho Lula, que já começou, inclusive, esse trabalho. Já faz essa diferença. Já vai fazer essa diferença. Quando eu falar que, olha, você ganha 5 mil, você não paga imposto, faz a diferença. Olha, você tem um bujão de gás, tudo faz amarrado, a diferença. né? Tudo muito... Olha, assim, o desemprego caiu, é mentira. A maior fraude do mundo é essa falácia que o desemprego caiu. Porque quando eles colocam a pessoa para receber qualquer auxílio, Bolsa Família... Eles tiram ela de desempregado. Eles tiram ela de desempregado. Então, é assim, são 90 bilhões de brasileiros vivem de algum benefício do governo hoje. Ou seja, a capacidade produtiva do povo brasileiro é mais ou menos 40 milhões de brasileiros para sustentar 90 vagabundos. Vai vendo, Brasil, não são os 90 milhões de vagabundos, mas desses 90, pelo menos 95% é vagabundo. Os outros 5 realmente é uma necessidade mesmo. Jorge, é uma situação complicada. E aí, qual fantasia que nós temos? De palhaço, essa aqui. Porque quem está trabalhando, o setor que está gerando economia, vem sentindo muito, né? Sim, porque assim, olha só, 40 milhões de pessoas, que são mais ou menos de 210 mil, você tira 90, sobrou 120 milhões. Só que 120 milhões tem aposentados, tem criança e tem tudo. Então sobra o quê? 40 milhões, 45 milhões de pessoas que estão na idade produtiva, de laboro, de trabalho. Sim. Não é? Então, esses 45 milhões têm que sustentar os 210 milhões de habitantes nesse país. O governo deve fazer esses cálculos, né? Mas aí... até onde ele vai poder levar. Não, mas ele faz. Olha o rombo que nós temos. Não corta a despesa, ele não aumenta, ele só aumenta. E agora ainda vamos ter mais aproximadamente 6 bilhões de gasto com cargos criados para os ministérios, que passou ontem na Câmara dos Deputados. 6 bilhões? Sim. Só para criar cargo de assessores? Sim, são assessores, alguns reitores de faculdade, está totalmente ligado ao Ministério da Educação e Cultura, viu? Esses cargos. Todos os cargos para o Ministério da Educação e Cultura? Não, não são todos, mas a maioria sim, para eles. 6 bilhões em salário. 6 milhões, eu não sei se é ou está na matéria, vou até ver aqui. Vamos lá, aqui, ó. Tá isso aqui. É o que vai onerar. É isso aqui? São 17 mil novos postos de... 16 mil cargos. Isso. 16 mil cargos no Ministério da Educação
e 1.500 Com salário no até Ministério. de 15 mil, tá? E no Ministério, para que precisa de mais? Gente, 16 mil Sim, é olha lá muito. embaixo nós temos o valor em reais. Quanto que nós vamos gastar? Olha aí, até 5,6 bilhões, É quase bilhões. 6 bilhões a mais, além do rombo fiscal que a gente já tem nesse país. Ô, Jorge, além de um correio que está quebrado, vamos lá, fechando, vamos lá. falido, uma Petrobras dando prejuízo. Você não consegue entender que isso daqui é comprar os votos já? É Porque comprar se você voto, é aumenta comprar 16 voto, mil cargos, automaticamente com um salário bom, você traz uma família de no mínimo de 2 a 3 pessoas. Sim, as pessoas Faz querem se manter 16 no mil cargo. vezes 3, e aí você coloca esse povo todo votando, né, no PT, e aí você pega esse pessoal todo para militar para o PT, porque todo mundo vai querer manter seus cargos. Olha a conta, Sim, olha como que o PT, Eles sabem fazer o jogo. ele sabe fazer o jogo. Aí vocês, então, Isso que tá aqui em já é casa, campanha política. você que então está em casa, e aí fode o país. Não pode falar fode, é roder o país, pronto. É brincadeira. E Sim. arrebenta comigo que trabalho, que produzo, tem que produzir muito mais para ganhar menos que eu ganhava ao ano retrasado. Ou seja, o governo vai distribuir 6 bilhões para aproximadamente 17,5 mil cargos desnecessários que não tem precisa, necessidade. nós temos que cortar os Gente, são caras. 17 mil. É praticamente o tamanho de uma cidade. Aí você gera 17 mil cargos com salários altos no ano eleitoral. Para quê? É para esse pessoal trazer a família. Porra, agora a gente tem um emprego. Aí os deputados que votaram esse projeto vão indicar 1, 2 cargos ali, eles aumentam também, vai o cabo eleitoral dele. Aumenta a assim, militância, aumenta o cabo eleitoral, aumenta todo mundo ganhando. E no nosso país, você sabe, né? Você ganhou um pouquinho ali, o cara já tá se vendendo, né, Jorge? Lamentavelmente é assim que funciona. né? Mas isso aqui é declarado, tá? É na cara, é para você ver e é pra gente acordar mesmo, né? Porque Pra parece falar que em tá todo cargos, mundo você no sabe que sono Campinas, profundo. aqui do lado aqui da nossa cidade aqui, Campinas também aumentou os assessores. Agora, antes eram 5 assessores, eram 33 vereadores e 5 assessores por gabinete. Agora são 8, quase 50% a mais de assessor. Mas eu acho coerente, você sabe por quê? Em São Paulo são 55 vereadores e em São Paulo o número é 18. 18. São 18 assessores por vereador em São Paulo, 55. Aqui Campinas, que é o segundo maior arrecadação da América Latina, né, entre aspas, né? Se for fazer a conta direitinho, deve ser o terceiro, não é o segundo, Sim. mas esse é o segundo. Não poderia ter 5 assessores, 33 vereadores com 5 assessores. Não dá. Uma cidade como Campinas, com quase 1,5 milhão de habitantes, não comporta um vereador com 5 assessores. Então, o número de 8 eu acho coerente. Agora, já acho desproporcional São Paulo com 19. Tudo bem que são 45 milhões de habitantes somente na capital. Sim. Não. É o total. Na capital são 37 milhões somente capital. Somente capital. Somente capital. E o vereador em São Paulo, você sabe que ele acaba tendo uma A visibilidade e o trabalho é maior do que de deputado estadual. né? É maior. Ô Jorge, agora, só para a gente finalizar aqui o assunto com relação à pesquisa, eu acho que quem está assistindo a gente gostaria de entender e ouvir também a sua opinião nesse caso do Bolsonaro, né, do Carlos Bolsonaro. Ele vem agora com essa força, Não, Flávio. o Flávio Bolsonaro vem com essa força e conseguir, de alguma forma, meio que tecnicamente, antes mesmo de uma campanha eleitoral, se colocar num patamar de um presidente atual, né, de um presidente da República. Sim. Isso é uma força muito grande. Sim. A gente tem que... Sim, e considerando que a família Bolsonaro tem tanta coisa negativa, tanta coisa, tanto o judiciário quanto a imprensa sempre lutando contra e vendo esse crescimento, a mim me surpreendeu. Tá? Sim. Eu achava que isso era somente para criar uma situação. Só que para criar essa situação a coisa cresceu. Tanto é que as pesquisas vêm dando aí o Flávio Bolsonaro aí para disputar uma eleição com Lula. E para o Flávio, nesse momento, ele não perde absolutamente nada, ele só tem a ganhar, porque ele conserva o capital político do pai, tá?
conserva o capital político, que são os eleitores, os bolsonaristas, né? Ele conserva isso, mesmo que perca essa eleição agora no dia 4 de outubro, né? Vai ter 2 turnos, com certeza, mesmo que perca, na próxima é aquilo, ele vai ter que disputar ou com Tarcísio, com Ratinho Júnior, com Leitico. Sim. Mas se ele fizer É aquilo, mas só que ele saiu à frente. Ele saiu à frente e ainda mantém, e ficou provado isso, que o sobrenome Bolsonaro simboliza o pai. Não é nem a direita, é o pai. E a gente não pode esquecer das injustiças, né? Do injustiçado. Que agora, assim, começa a mudar o que era antes, que todo mundo comemorava, que nem esse babaca, esse idiota desse deputado Lindenberg Farias sempre fez, não é? O que se comemorava e esses petistas, cleptocratas comemoravam, vão passar a colher os frutos negativos, porque é natural do ser humano aquela martirização. Sim, após a pessoa morrer, o cara ser preso. Não fizeram isso com o Lula? Exatamente. O cara foi preso. O povo adora um ídolo, adora um super-homem, adora uma pessoa que sofreu, Mandela da vida, né? Um negócio, sofreu e tal, e saiu e virou presidente da República, aclamou e venceu a luta. O povo adora esse tipo de coisa sem o mínimo raciocínio. E hoje, muito mais, porque nós somos destreinados a pensar, nós somos destreinados a pensar de forma coerente, a usar os nossos direitos, aplicando também os nossos deveres. Nós somos treinados a ter direitos. Nesse momento, só a ter direitos. Eu vou dar um exemplo aqui. E o que acontece? Há uma inversão de valores tão grande junto à população, e é a população que decide o futuro do seu filho, do seu neto. Essa população que acontece hoje, é natural. As pessoas confundem um cargo de deputado, de senador, de governador, de presidente, como a coisa maior do mundo, nossa, o cara é meu dono. Ele não é seu dono, ele é seu funcionário. É inversão de valores. É uma inversão muito grande. Eu vejo os discursos dos políticos, a gente tem que ajudar. Não tem que ajudar nada. O deputado, um vereador, um prefeito, um governador, não ajuda ninguém. Ele trabalha para nós, não está nos ajudando. É a obrigação dele dar o melhor, porque nós o escolhemos, ou bom ou ruim, para estar lá durante 4 anos, para administrar um bem que é nosso. Devolver uma saúde, educação, segurança, etc. Aí fica essa inversão como se eles ajudassem alguém, como se ajudassem a população, e eles mantêm, a esquerda gosta de manter isso assim. Vocês lembram o caso do Nicolas? Que ele não pediu autorização para andar. A esquerda gosta de amarrar, de fazer vocês. E aí hoje nós temos 90 e poucos milhões de habitantes, dependendo da esquerda. Sim. Olha só que absurdo. E agora mais 17 mil pessoas. Mas só temos 40 milhões trabalhando. Esses 40 milhões, logo vão se aposentar, vão acabar, vai diminuindo. Como é que vai sustentar tudo isso? Então está errada a matemática da esquerda. Os senhores isentões que colocaram esse bêbado descondenado e aplaudem as ações cleptocrata, né, desse partido nojento, asqueroso. É responsável pelo meu neto não ter uma condição de vida melhor, a médio e longo prazo. Ô Jorge, eu te fiz uma pergunta, e eu não respondi. Você não respondeu, foi para lá, sambou, patinou. É porque acaba saindo a mesma coisa. Vamos lá. Tá falando de Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro. Você explicou tal. Mas quem está assistindo a gente quer entender. Qual que é a tua visão hoje? Se hoje fosse, a campanha eleitoral começasse hoje, no nosso atual momento, nós iríamos para o segundo turno. Sim. E no segundo turno... Lula lá. Por diferença grande ou não? Não. Uma pequena diferença, como foi com o pai, mas é Lula lá. E nas eleições agora em outubro? Agora, no primeiro turno, pode ser que dê um Flávio, aí se manter esses números, vai dar um Flávio e Lula, né? Um Fla-Lu, não um Fla-Flu, é um Fla-Lu, né? Pode ser que dê um Fla-Lu, e aí no segundo turno é Lula lá. Sem dúvida. É porque o povo é idiota, o povo é imbecil. E o povo imbecil que eu falo não é quem depende do governo Lula, não.
Esses babacas que acreditam numa conversa idiota. Olha o plano de governo, nós colocamos no programa. Volta aqui um pouquinho esse programa que o senhor vai assistir no YouTube. Volta um pouquinho quando eu coloquei a fala do Lindinho, do Lindenberg Farias. É o projeto, é o plano de governo deles. Maligno, né? É só combater o Bolsonaro. É tudo. É Nicolas, Bolsonaro, Van Hatten. É isso aí. O projeto deles é combater as pessoas que pensam, as pessoas que querem um país melhor, as pessoas que, teoricamente, têm vontade de ter um país liberal, um país, um país que cresça, um país que as pessoas tenham condições de ter um bom emprego, ter um bom salário, que consumam, não que fiquem vivendo de esmola do governo. Então, infelizmente, pelo que eu vejo, pelo que eu sinto e pelo que eu converso, eu não vejo uma outra situação. Hoje, se fosse hoje as eleições, eu não vejo outra situação a não ser Lula lá de novo, porque ele vem com esse discurso e os senhores vão cair. Vai cair. Bom, vamos lá, Jorge. Agora, a Carmen Lúcia, ela anunciou umas regras de conduta para os juízes eleitorais com restrição de participação em eventos. Você sabe que os juízes andam participando muito em evento, em coquetéis. Viraram estrelas, né? Viraram estrelas. Antes o juízo supremo era o juízo supremo, hoje é estrela. Hoje ele é estrela. Ao todo, ela elencou 10 diferentes recomendações, entre elas que o magistrado eleitoral, então, seja comedido em suas manifestações públicas, inclusive as particulares, né? Para não demonstrar o lado. O caso do Barroso, por exemplo, em vários discursos, o caso do Alexandre de Moraes, aí, o mais recente foi numa faculdade, aí, ironizando aí, que ele fez a parte dele aí, deixando o Bolsonaro ir para o hospital, alguma coisa assim, ou mandando alguma coisa relacionada ao Bolsonaro. Então, é assim, são coisas muito pessoais, e o juiz do STF ele tem que representar a instituição STF. Não a sua vontade, não a sua vaidade, né? E é isso aí. Só que ela fala isso, mas é outra extrema vaidosa, viu? A Mendonça é extremamente vaidosa. Mas agora é só no ano político, utópica, né? Ela tá dando a dica agora. É ano político agora. Ano eleitoral. Parou. Ano eleitoral, vamos dar uma recuadinha, depois volta a ser celebridade novamente. Mas ela é. E desfila de top. A Magamin. Vocês conhecem a Magamin? Procure a Magamin aí na internet. Aí, os senhores dessa geração não sabem quem é a Magamin. Magamin era um personagem do Walt Disney, que era uma bruxa. Se vocês procurar e colocar a foto da Carmen Lúcia, a Magamin é igualzinha. Se parece, então? Igualzinha. Ou aquela personagem do 101 Dálmatas. Ah, sei. Ô, Jorge, vamos falar agora, então. Você já comentou também, né? Mas o PSD, então, diz que vai definir um candidato à presidência até o dia 15 de abril. E quem afirmou isso foi o Kassab, né? Já que decidiram que o governador de São Paulo não vem mesmo, o Kassab já tem as suas cartas na manga, assim como você falou. Sim, ele já tem, porque assim, ele vai manter, ele tem 3 ministérios no governo Lula, né? E vai querer manter os 3 ministérios. Sim. E agora ele tá fabricando os vice para o Lula, caso o Alckmin saia candidato aqui no estado de São Paulo. Sim. Então ele tá... Só que ele também não descarta uma chapa puro sangue, né? Só de candidatos só do PSD. filiados. Exato, mas ele tem, olha só quem que ele tem lá. Já são presidenciáveis, se declararam presidenciáveis Sim. antes dele trazer. Ratinho Júnior, o de Goiás lá, o Caiado. E o Leite. Eduardo Paes, né? E o Leite. Isso. O Eduardo Paes. Ele já tem 3 presidenciáveis. Que era, teoricamente, que ia abrigar o Centrão. Mas não acredito que são ninguém que possa atingir a Flávia Bolsonaro nessa... Não. Eles podem somar com o Flávio Bolsonaro, porque o Kassab é malandro. Ele pode lançar o vice do Lula, mas ele no segundo turno ele pode jogar metade, aí, jogar um Ratinho Júnior, por exemplo, para somar com o Flávio Bolsonaro. Aí se o Flávio Bolsonaro ganhou, opa! Estou no governo de novo. Esse é o maior dos canalhas. Eu já disse isso aqui em outros programas. E todo mundo paga pau, fala, nossa, o Kassab. Realmente, ele é um articulador, mas é malandro, canalha, sem vergonha da velha política, e nós precisamos eliminar esse tipo de coisa da política para a gente ter um país melhor. Hoje é um dos melhores, né, articuladores, é um dos melhores, ele tem todo mundo na mão.
Ele é o vampirão? O vampirão, sim. O vampirão lá em Tietê, lá fazendo a caminhadinha dele, ele pega o telefonezinho dele e conspira o Brasil inteiro. O vampirão é o dono do Alexandre de Moraes. Sabe quem é o dono do Alexandre de Moraes? É o vampirão. Sabe quem que é o vampirão? Nosso ex-presidente, Michel Temer. Aliás, vai lá, bate um papo. Quer conversar com o Michel Temer? Ele faz caminhada todos os dias, 9 horas, ali no Parque Tietê, na cidade de Tietê. Todo dia ele está lá, né? Às 9 horas, né? E fazendo conspiração com o Brasil e o mundo. Vai vendo, vai vendo. E caminhando em Tietê, né? Eita, nós! Ô, Jorge, já que a gente tá falando de política aí, a gente vai ter um grande choque de titãs aqui na nossa região. Em Santa Bárbara e Americana. Olha, aí você fez até um artigo. Eu fiz um artigo e eu vou até explanar um pouquinho mais, se você faça sim. A sua... O Jorge Ramos fez um artigo lá no nosso site, vaivenobrasil.com.br. Eu, se eu fosse você, eu entrava lá rapidão para conferir todas as matérias e os artigos que, olha, eu vou falar para você, nosso site tá show de bola e se você quer ficar muito bem informado, dá uma procuradinha lá. Esse artigo específico chama Choque de Titãs em Santa Bárbara e Americana. O mestre, o pupilo e o pivô. Denis Andia consolida capital político federal. Felipe Sanches arrisca a fidelidade em dobrada com Franco Sardelli. E Ricardo Molina observa a disputa que pode pulverizar votos na região. Jorge Ramos, vamos trazer à tona, então, esse resumo que você fez e traz algumas informações interessantes para quem aqui da nossa região. Vamos lá. Mas antes aqui eu preciso colocar só essa foto eu falei, as pessoas não conhecem, é assim que eu vejo a Carmen Lúcia, tá? Eu vou colocar aqui. É assim que essa é a Madame Mim. Como? A Madame Minha, do personagem do Walt Disney. Põe uma foto da Carmen Lúcia 1963. Põe aqui do lado uma foto da... Bom, mas vamos lá. Fúria de Titãs? Não, Guerra de Titãs. Guerra de Titãs. Vamos lá. Fúria de Titãs é um filme, né? É um filme. Mas vamos lá. Guerra de Titãs. É um assunto que a gente precisa comentar um pouquinho. A gente precisa comentar um pouquinho do passado, de 2018. Não é? 2018? 2008, 2012. Perdão, precisamos lembrar 2012. 2012 tinha um candidato em Santa Bárbara do Oeste, chamava-se Denis Andia, que era a rejeição dentro do partido. O partido dele era o PV. E quem mandava no PV regional era Chico Sardelli, prefeito de Americana atualmente. E o Chico não queria Denis Andia. Sim. Foi um assessor do Chico, você conhece, inclusive, o Cebola, que cacifou o Denis, que bancou, cacifou, foi, e o Denis ganhou a eleição. E o Chico, quando ele viu nos últimos 10 dias que o Denis poderia ganhar a eleição, aí ele veio para o barco. Tarde demais. E o Denis ficou... A gente, ser humano, ele guarda mágoas. Falar que não guarda, guarda. E aí é porque eu estou falando isso, porque estão falando que o Denis... Nome, CPF, RG, endereço, datas de acontecimento, numa planilha de Excel. E aí estão falando que tá chovendo, o Denis não trouxe nada para a Americana, né? É que tá chovendo e a Americana inundou, a Americana fez alguns estragos por falta de zeladoria, tá? A gente viu, choveu bastante, é fato, mas falta prevenção, zeladoria de prevenção. Sim. É um cronograma que nós não temos aqui. Um planejamento. Nós não temos porque precisa atender o vereador. Mas vamos lá. Vamos falar de Denis Andia. E Denis Andia ganhou a eleição. Fez um mandato excepcional, foi para a reeleição, ganhou, fez um ótimo mandato. Aí ele inventou politicamente o vice dele, que era Rafael Piovesan, atual prefeito hoje. E com isso, ele trouxe também o presidente, fez presidente da Câmara, Felipe Sanches. Sim. Olha só, eu estou contando essa historinha para vocês entenderem o que é uma guerra de titãs, e uma briga séria, porque aí entra, além de ser uma guerra de titãs de votos, nós temos outra guerra, uma guerra pessoal, uma guerra de traição dentro da política, uma guerra de falta de, eu diria que falta de, não de fidelidade, mas de gratidão. Porque hoje a gente sabe que Rafael Piovesan faz um excelente mandato de prefeito, mas ele tem que ter gratidão, tem que ter gratidão ao padrinho político dele, que foi Denis Andia.
Assim como o vice-prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Felipe Sanches, deve gratidão, porque ele só se tornou presidente da Câmara porque o Denis Andia cacifou. Sim. Ele só se tornou vice-prefeito do Rafael Piovesan porque Denis Andia indicou. E hoje a gente vê que o grupo de do Rafael Piovesan, separou-se do Denis e estão querendo fazer vida própria, carreira solo. E com isso vem o vice Felipe Sanches, que é o sucessor natural do Rafael Piovesan, sai candidato a deputado federal. Então, a guerra de titãs dentro de Santa Bárbara. Sim. Porque a gente não pode descartar a esse menino Felipe Sanches, ele tem muito carisma. Ele é carismático, ele vai, Sim. ele é uma pessoa acessível, tudo. A gente não pode desprezar isso, e sem contar que é o vice-prefeito. Cresceu muito politicamente. Aliás, ele se porta já como deputado, é uma coisa fantástica. Às vezes eu encontro com ele por aí, eu vejo assim, a gente que já passou tanto por Brasília como pela Assembleia Legislativa, a gente tem deputado, parece que tem uma característica. E a gente já vê o Felipe Sanches se portando como deputado. Ele não se porta mais como vice-prefeito, ele já se porta como deputado, né? Não com arrogância, mas naturalmente o comportamento dele é de deputado. Está indo muito bem, diga-se passagem. Só que com isso, o Denis achava, teoricamente, que esse grupo que ele ajudou a crescer, queria ajudar ele agora. Na eleição passada, o Denis Andia teve uma votação estupenda em Santa Bárbara do Oeste e aqui em Americana também. Sim. Tá? Por não ser de Americana, ele teve uma votação estupenda aqui. Sim. O Molina, depois eu vou chegar no Molina, tá? E aí, o que acontece? Agora vai ter que rachar, porque o Felipe Sanches é candidato a federal, o Denis é federal. Então, esses grupos vão rachar. O eleitorado vai ficar meio em dúvida, assim. É lógico que o Denis leva muita vantagem em relação a Felipe Sanches, em relação a qualquer outro. O Felipe, na verdade, ele vem não para ser deputado, ele vem para marcar a posição. Para marcar a posição para a eleição de prefeito, porque o Rafael não pode mais. É o sucessor natural do Rafael. Sim. E deve ser se ele se manter da forma que ele vem se mantendo, que a gente vê, vai ser um excelente prefeito também. Sim. Eu não estou falando se é ruim ou se é bom. Eu estou falando somente dos grupos que se racharam da onde nós chegamos e agora nós vamos ter esse choque. Porque o que acontece? Aí é onde entra Ricardo Molina nessa história. Aonde entra? Ricardo Molina é do Republicanos. Sim. Tá? E tem duas situações. Ricardo Molina e Denis Andia, eles têm fatores privilegiados que os outros não têm. Tá? Mas vamos lá, Ricardo Molina é do Republicanos. O Felipe Sanches também é do Republicanos. Sim. E o Felipe Sanches quer dobrar com o filho do prefeito de Americana, que é do PL. Já está costurando, isso a gente já vê aí noticiado na mídia festiva, na mídia local, que já existe já um namoro, já tem aí até uma pré-dobradinha. E aí o que acontece? Nós temos um Denis Andia brigando com uma condição muito melhor, porque hoje Denis Andia é o secretário nacional de mobilidade urbana. Sim. E que está fazendo um trabalho muito legal também. Muito legal, muito bom, em vários municípios mandando. Que hoje ele não precisa mandar emenda, ele não precisa pedir emenda. Hoje ele tem verba para mandar para os municípios. Ele pode só precisa apresentar projetos de qualidade. Ele pode destinar verba para esse município. Então você imagine quanto cresceu politicamente Denis Andia. O que ele pede em Santa Bárbara, o quanto ele cresceu aí fora. Provavelmente teremos um deputado federal, Denis Andia. Tá? O Molina é outro, que apesar de estar lá na Casa Civil, apesar de ter deixado de ser candidato, aí é onde entra também, novamente, Chico Sardelli na vida do Molina. Chico Sardelli lá atrás entrou na vida do Molina. Novamente, Franco Sardelli entra na vida do Molina, porque o Tarcísio vai apoiar quem? Franco Sardelli ou Molina? Vai vendo. Aí, mas vamos lá, e por quê? Só que o Molina hoje também está numa condição diferenciada. Ele recebe os 645 prefeitos, passa por ele dentro da Casa Civil. Sim. Ele é o secretário especial da Casa Civil. Sim. Ele é o cara que recebe os prefeitos. É ele que pode e ele conseguiu se manter, né? Ele conseguiu Eu achei que ele não ia durar até fevereiro, agora já ia sair. Vai sair em abril, porque tem que se descompatibilizar. Fato. Ele conseguiu, de repente, ganhar a simpatia do governador, que ele não tinha.
Tá? Aí tem que lembrar que tem que ser justo. Molina não tinha simpatia do governador Tarcísio. Ao contrário. Ele tinha uma rejeição do governador Tarcísio. Ele foi para a Casa Civil por uma questão política, para o Tarcísio ficar à vontade para apoiar Chico Sardelli. Então ele retirou ele de prefeito, de candidato a prefeito, trouxe para a Casa Civil para apoiar Chico Sardelli, que aliás ele foi colocado aqui em Americana numa saia justo Tarcísio. Só que de repente nesse meio do caminho acaba a convivência, conhecendo, acabou entendendo a história, exatamente, acabou não ganhando a simpatia, mas não ganhou tirou aquela rusga, aquela antipatia. Sim. Então se mantém aí o Molina no cargo. Diferente de Franco, que não tem, ele é só chefe do prefeito, chefe do gabinete do prefeito de Americana, nunca foi político, nunca participou da política, salvo nessa última eleição, nessas duas últimas eleições de prefeito. Só isso aí. Marinheiro de primeira viagem. E aquilo não tem essa capilaridade. Mas o meu pai foi deputado tantas vezes. Ok, só que o pai dele perdeu a última eleição de deputado. E aqui em Americana, o Molina teve mais votos sem ser deputado do que Chico Sardelli, na última eleição. Sim, me recordo. Não é? 17 mil votos, então, isso Molina, mostra... 12 mil votos Chico Sardelli. Então, o que acontece? Aí, Felipe Sanches, teoricamente, se ele continuar no Republicanos, ele vai continuar com uma dobradinha com o PL, Franco Sardelli, ou vai fazer uma com um deputado do Republicanos? Porque o Felipe Sanches já disse que é federal. Olha só a briga que o Felipe Sanches arrumou. Briga com o Denis, que vai sair candidato a federal também. Denis também é federal? Eu acho que não tem necessidade de Felipe sair agora. Por mais que ele queira ser o sucessor automático, não tem necessidade não tem. Até porque o trabalho que o Rafael e o Felipe vêm desenvolvendo em Santa Bárbara é muito bom. Ele já tem aprovação. Hoje eu já vejo a aprovação. É muito mais fácil esperar o momento da campanha do que sair agora. Não precisa apoiar o Denis, mas não precisa entrar numa rota de dividida. Porque de coalizão. O Denis, ele cresceu muito politicamente, talvez as pessoas não se dêem conta aqui, mas hoje ele é o segundo homem do Ministério das Cidades. E é o secretário nacional que anda em todo o estado aqui e tem caneta. Então, politicamente, o Denis cresceu muito. Hoje ele é um candidato a tomar posse da cadeira de deputado federal. Ele não é mais um candidato. Muito inteligente, né? É um cara bom, um cara do bem. Denis é um cara do bem. Além de ser inteligente, eu pelo menos, é minha opinião pessoal. Eu não consigo entender essa discórdia, essa briga que ocorreu em Santa Bárbara. Na verdade, não é nenhuma briga, é que as pessoas chegam um dado momento, elas querem independência, elas querem sair do grupo, querem formar um novo grupo, né? Eu quero ser o líder desse grupo. Tá natural isso na política, é natural. Mas é assim, eles estão mexendo entre aspas, com o Denis. O Denis vai ficar magoado. Eu tenho certeza. Já tá. E essa mágoa, lá na frente, na política, não faz bem. Não faz bem. Porque somente o cara que tem voto. O cara que não tem voto pode ficar magoado do jeito que quiser. Mas o cara que tem voto, prestígio, e tem caneta... Essa mágoa lá na frente, na verdade, quem vai sentir é a população. Exatamente. Às vezes pode deixar de receber muita coisa porque o cara que está com a caneta tem mágoa. Se eu fosse, nesse momento, o Felipe Sanches... Eu não estou falando que isso aconteceu. Eu estou fazendo uma leitura do ser humano, do que normalmente acontece na política. Eu acho que a Prefeitura de Santa Bárbara está tão direcionada já para o Felipe, que eu acho que é desnecessário ele sair. Agora, já Americana, eu já vejo uma necessidade, sim, do Franco entrar para esse meio, até para ele ganhar capilaridade e nome, né? Para uma futura tentativa... daqui umas duas eleições, Isso. Não mas só... Mas Santa Bárbara eu acho que não é necessário. O Franco, sim, se ele quer realmente vir para a política, ele precisa, sim. Mas assim, a gente sempre fala da política de Americana, mas a política de Santa Bárbara ela é muito inteligente. É uma política quieta, sem holofote, e ela é muito bem articulada. A gente não pode esquecer que tem lá o Adriano Cebola, que também ajuda nessa articulação, inclusive por trás desse trabalho. Então, e ele vem inclusive com o Felipe Sanches, mas eu queria entender como é que fica a situação dele agora. Alguma coisa eles estão pensando. Molina, porque o Molina, quer queira, quer não, é o presidente do Republicanos aqui e é coordenador regional. E aí? Como é que vai ser isso aí? Provavelmente eu vejo, se o Felipe realmente quiser sair, ele vai ter que sair do Republicanos. Vai pro PL. Sei.
Desnecessário, porque o Rafael Piovesan está no PL. Uhum. De repente é melhor uma canoa aqui, outra aqui. Né? Eu tenho Republicanos, quer queira que não, um governador que pode ser reeleito, Sim. né? Com uma grande chance de ser reeleito. Continua as boas alianças, boas relações. Vai vendo. É isso aí, ô Jorge. Você fez um outro, né? Eleições de 2026, que já tem os Isso quatro aí candidatos. Falando que já estão os confirmados, os candidatos confirmados aqui da cidade de Americana. A E gente Santa tem a Bárbara. professora Juliana, o Franco, né? Que já oficializaram Sim, a sua sim. pré. O Molina, o Leco, né? Exato, o Leco Soares, Leco do Soares. Podemos. Do Podemos, exatamente. E... Vamos falar um pouquinho do Podemos? Vamos. Podemos, Renata de Abreu. Renata Abreu, ela é a dona, hoje ela é a dona. Fala, não, ela não é, ela só é deputada, presidente nacional. Não, ela é a dona do Podemos. O partido era Dorival de Abreu, que era o PRN, P alguma coisa, e virou o Podemos, Sim. e ela é a dona do Podemos. E hoje ela está assim, o Podemos cresceu muito, ela fez um trabalho no Podemos cresceu muito, e hoje ocupa até cargos, altos cargos aí de alto escalão do governo do Lula. E hoje eles estão muito amarrados ao Lula. E eu quero ver o Leco com essa cara de bom moço pedindo voto pro Lula. Vai vendo, Brasil. Vai ser difícil, né? Eu acho que ele não vai pedir voto. Lógico que não vai, mas é aquilo, quer queira, quer não. Hoje o Podemos faz parte do partido de apoio à esquerda. Ponto. Fala, não sei. Sim, eles são o Podemos hoje, faz parte, até ministério. Jorge Ramos, essa semana que passou e essa que nós entramos, nós temos muita chuva caindo na nossa região. Pois não tinha água, nós estamos até com uma crise hídrica. Olha só, agora tem água excessiva, inclusive na sua casa. Inclusive. Agora, chuvas intensas estão causando estragos em diversos pontos aqui na cidade de Americana. Coisa que a gente nunca viu antes. Não. A gente tem um temporal aí de praticamente 45 milímetros de água em apenas 40 minutos. Sim, foi 60, muita foi 45, mas teve uma correção, foi 60 milímetros. A gente teve alagamentos, a gente teve asfalto que levantou, a Avenida do Compositor e a Avenida da Saúde que virou um caos, né? Nesse último algumas casas inundadas no São Manuel, coisa que a gente não ouvia. Nunca tinha ouvido falar disso. Tinha ali, porque lá é muito plano, tinha, né? Muito reto. Até a Baixada do São Manuel já tinha alguma, principalmente aquela região de São Jorge, Não, sim, São ali, Jorge, ali sim, embaixo. Ali sempre mas da ponto da água chegar a metros de altura, né? Ela pegou muitas casas que nunca tinha entrado água antes. Aquela região de Americana foi muito pesada a chuva, né? Foi uma tromba, né? Mas foi naquela, foi também no Nova Americana aqui, que é do outro lado aqui, também alagou tudo a do Najara ali. Se foi na verdade, também foi ali. Foi muita água em pouco tempo, tá? Sim. A gente entende isso. Mas aí entra um outro motivo, tá? A falta de zeladoria que eu sempre falei. A gente sabe que janeiro, fevereiro tem chuvas. Então tem que fazer outubro, novembro, dezembro, tem que ter uma planilha. Isso aí o secretário de obras, é por isso que eu falo. Eu vou ser sou pré-candidato a prefeito em 2028, tá? É por isso que eu vou cortar a metade das secretarias. O Milei de Americana vai ser Jorge Ramos de Americana. Milei de Americana. Vou cortar funcionário, secretaria, vou cortar tudo. Vou trabalhar de uma outra forma. Vou atender a população e vou cortar tudo. O Adriano, que é o secretário de obras, ele, coitado, se ele tiver aí, ele vai continuar, porque eu quero que ele continue no meu governo, ele é bom. O Adriano é muito bom. Só que ele não dá conta de tudo. Não. Tá? Nós precisamos da ajuda da secretaria, que era do Fábio, que hoje está no DAE, que é do meio ambiente. Nós precisamos da ajuda do trânsito, para arrumar, para melhorar. Porque a gente sabe que janeiro e fevereiro tem alta chuva. Pode ser muita chuva, como foi agora, pode ser pouca chuva, mas tem chuva. Muita chuva. Então, nós não temos uma planilha. Se tem, os senhores me mostram. Adriano, me mostra a planilha. Né? De zeladoria, de um organograma, de as datas para fazer a zeladoria. Se tem uma equipe passando, desobstruindo as bocas de lobo em novembro e dezembro. Se tem uma equipe desassoreando os rios. Se tem um cronograma. Eu não conheço, eu acho que não tem. Se tem, me mostre, porque eu vou falar que tem, só que não é cumprida. Porque se fosse cumprida, a gente não ia ver tanta enchente que teve, como teve dessa vez essa chuva. Eu acho as bocas de lobo. Eu acho que é assim, Jorge. Outra coisa também que eu falo que não tem, que eu falo aí que entrar o meio ambiente junto, sim, todo mundo ajudar o Adriano nessa parada aí. Né? A gente sabe,
a cultura e a educação junto também. Sim. Todo mundo tem que entrar. A gente sabe que as aulas começam no final de janeiro. As aulas municipais, públicas e de comércio. As escolas estão lotadas de mato. Ah, mas está chovendo. Cara, eu sei que está chovendo. Ninguém é idiota para falar que não está chovendo. Mas se tem um organograma, a gente sabe que... Por que não pega, ao invés daquele ponto facultativo de dezembro, pega uma equipe, paga a hora extra triplicada, se for o caso, pega uma equipe e corre nas escolas. Chega em janeiro, só dá uma passada. As aulas começam. É um organograma e cronograma agendado, tudo assim. Mas nós não temos. Sabe por quê? Porque precisamos atender o pedido do vereador que pediu para fazer a lombada, o vereador da base. Porque o vereador da base bota o IPTU de 20%, 21%. 21%. Não é? Então eu preciso pegar esse vereador, a população safada sem vergonha, vai lá e fala assim, pode dar árvore para mim, o vereador faz o pedido e vai podar a árvore. A população, que isso é população sem vergonha. População que acha desse jeito que o vereador tem que trabalhar para toda a coletividade, não é individualmente, não. As pessoas ficaram viciadas nesse negócio de pedir favorzinho pessoal. E o vereador, se não faz, não tem voto, não é reeleito. Aí a gente perde bons vereadores, fica essa merda que está a Câmara de hoje. Então o vereador tem que fazer populismo para continuar sendo reeleito. Sim. E aí houve essa distorção, né? Essa distorção. E aí chove. Olha aí o que aconteceu em Americana. Santa Bárbara, que sempre teve histórico de inundação, que a chuva que teve aqui... Do rio, né? Do rio, como é Pires, né? Pires, não é Pires. Bem na entrada ali, né? Do que passa o... Mas nós não tivemos tanto problema como tivemos em Americana, que Americana a gente nunca ouviu falar disso. Não. A gente sabia que tinha alguns focos na rodoviária, que é insolúvel. A saúde é insolúvel. Aquilo ali tem como arrumar, né? Facinho, é muito só um fácil. Projeto bem elaborado. Mas precisa pegar 100 milhões. O Chico foi numa rádio aí, falou, não, precisa gastar 100 milhões para... Mas tem dinheiro. Não precisa. O governo tem dinheiro para isso, o governo federal Mas não precisa. Basta ser inteligente. Não precisa gastar tudo isso, não. Resolve. É que aqui se faz muita política e não se resolve. A política é para político. Não tem organograma, não tem nada, não tem plano, não tem projeto de governo, não tem discurso de projeto de governo. É isso que acontece. E a gente vê o que acontece. Ah, Jorge, você só vê coisa ruim? Não, eu vejo coisas boas. Mas eu vejo uma preguiça e um vício político das antigas que a gente precisa eliminar, erradicar. Por isso que quando eu sou pré-candidato, quando eu for prefeito dessa cidade, eu vou cortar metade das secretarias. Adriano vai juntar. Vai ter tudo. Ele já tem trânsito, meio ambiente, serviço do banco, vai estar tudo com o Adriano, numa secretaria só. Vou acabar com essa farra do boi. Mas eu não sei. Não tem apadrinhado, o vereador não tem que ter subsecretário lá, não, para ajudar para ele votar o IPTU 21%. Não tem essa indicação, não. Vai acabar com isso. A Secretaria de Saúde e Turismo e Cultura já está numa só. Vamos colocar mais uma. Vamos colocar o meio ambiente junto com a saúde. Com a saúde, não, com a educação. Com a educação. Faz parte. Os correlatos. É menos de uma secretaria. Nós vamos acabar, vamos erradicar. Vai fazer concurso? Não! Nós temos quase 6 mil funcionários públicos nessa cidade. É muita coisa. Com 3 mil é o suficiente. Mas os que estão aposentados, estão afastados. Ótimo, a gente só repõe esses. Mas não vai ser mais do que 3.500. Para que 6 mil funcionários públicos nessa cidade? Então vai sobrar dinheiro, vai ter dinheiro. A saúde, não vamos resolver o problema da saúde. Olha, já estou aqui fazendo discurso de pré-campanha. Vai ver, isso é só em 2028, viu? Ô Jorge, vamos lá. Para a gente finalizar aqui, vai ver no Brasil, nosso tempo já expirou, mas você escreveu um artigo fantástico, inclusive repercutiu muito essa semana. Pega uma linha para nós ali. Inclusive repercutiu muito essa semana. Ô Mar, a sua água não chegou, viu? Ô Mar, manda não chegou a água da Fonte Platina, não chegou. Estou tomando a água aqui de Santa Bárbara, que é do estado de São Paulo, é a nona de maior qualidade do estado de São Paulo, é de Santa Bárbara. É segundo estudo feito e divulgado no site Vai Vendo Brasil, que eu não me lembro agora o instituto que fez. Ô Jorge, esse artigo que você Mas escreve... da Fonte Platina é melhor. Esse artigo que você escreve, ele fala fachada de ouro, fila de ferro, o colapso silencioso da saúde americana.
Enquanto o secretário Danilo Oliveira celebra mutirões e inaugurações, vereadores fazem média em hospitais e ignoram o desperdício de recursos públicos com exames sem validade. Bom, vamos lá. É um artigo muito interessante. É interessante que você entre no site vaivenobrasil.com.br e entre nele. É um que tem tá lá no editoriais e artigos, ele está lá. Núcleo de tem, especialidades. Exatamente. Tem ali uma foto do prefeito, do secretário de saúde e vice-prefeito, tudo de ouro, tudo dourado. Né? Então entre e veja lá. Muito bem. Danilo, a gente sabe muito bem a origem dele é do PT, tá? O secretário de saúde americano. E ele consegue muitas coisas junto ao governo federal. Esse programa, inclusive, que faz no final de semana, é do governo federal também. Também é do governo federal. Danilo, isso é mérito dele. Então, defendem o Danilo como o prefeito, o vice-prefeito. Mas ele foi internamente, ele foi muito bem avaliado. O indivíduo procura saber na rua, do usuário, não é internamente não, prefeito. Ele pode ser muito bem avaliado para vocês, porque deve trazer coisas boas. Nem na cidade ele fica, mas ele é ruim de gestão. Então, o que acontece? Ele festejou, comemorou, e esse artigo fala mais ou menos sobre o quê? Que essas consultas que se fazem nesses finais de semana, inclusive isso até isso deve ser algo que não porque o CRM, Conselho Regional de Medicina, como você vai atender 2.000 pessoas num final de semana com 40 médicos, 20 médicos, isso aí é desumano. Tá? Então, assim, não é umas boas consultas também. É por atacado, isso não é... Mas, enfim, atende. Ok, que legal. A pessoa estava esperando 6, 7, 8, 10 meses para ser atendido por um especialista. Aí ele recebe uma ligação, ele vai lá no sábado e é atendido, aí passa o prefeito, o vice, o secretário cumprimentando as pessoas, tirando retrato, é uma festa, é a farra do boi, aquele negócio todo mundo feliz, né? Bacana, legal. Aí passa pelo médico, o médico pede 4, 5 exames. Radioterapia, radioterapia não, ultrassom, isso aí. E por aí vai, exame de sangue, ressonância, exame de sangue, exame de merda, e por aí vai. Você pega o exame... Aí a pessoa pega e vai fazer o exame. Aí a prefeitura não atende, não tem condições de exame. A prefeitura faz o quê? Compra os exames da iniciativa privada. Porque veio o dinheiro, a verba do dinheiro do governo federal. Para isso. Comprou o exame. Aí a pessoa vai e faz aquele monte de exame, fica feliz da vida. Nossa, agora eu vou resolver meu problema. Fiquei esperando 1 ano essa consulta, agora fiz todos os exames, tá aqui. Maravilha. Nunca mais é chamada por retorno. Ninguém liga, ninguém chama. E quando chamam, depois de 1 ano, 6 meses, 1 ano, 8 meses, aquele exame foi por ralo, é dinheiro público que foi por ralo, poderia ser usado realmente no investimento dentro da própria saúde, e não é. E aí ficam nesse discurso marqueteiro desse secretário ruim. O Danilo é muito bom para arrumar recursos, para fazer política para o município de saúde junto à federação. Isso ele é muito bom. Ele é muito bom nisso. Mas deveria ter alguém, deveria nomear um secretário adjunto que fosse competente, capaz de humano, e não fizesse só política e marketing, não. Realmente atendesse, resolvesse o problema que nós temos, a demanda que nós temos aqui nessa cidade. Não está difícil de resolver. Fácil. Hoje está fácil, a estrutura toda que tem. Esse prefeito Chico, ele fez alguma coisa assim, o Omar ele precisava conter o dinheiro, então ele fechou os postos, ele reabriu, fez, o Chico fez, a estrutura física é boa, tem lá melhorou muito a saúde, muito. Telhado vazando, o outro lá, mas são coisas pontuais, fácil de resolver. A estrutura hoje do hospital, a estrutura hoje da saúde de Americana é muito boa. A gente tem que não tem que parabenizar, porque essa é obrigação dele. Deveria ter feito mais. É mérito dele, mérito do Danilo também, de estar trazendo. Exatamente. Mas só que precisa funcionar. E está faltando humanização nesse Humanização precisa funcionar. E parar de enganar que está funcionando. E se enganar, porque o prefeito se engana. Ele não gosta. Ele não gosta que você fala que está ruim a saúde. E tá. E eu não estou falando... mas melhorou muito. Melhorou. A gente trouxe muita coisa. Melhorou. Mas tem gente que já morreu no meio do caminho, viu, Chico?
Muita gente morreu. E a gente sabe que o Chico é humano nesse sentido. A gente sabe que o Chico se preocupa. Mas não tenho dúvida A saúde Só que assim, falar do secretário Danilo é o dodóizinho. Pronto, aí você é do contra, você conspira contra a cidade, você não quer a cidade bem, você quer quanto pior, melhor. Coloca um secretário aí de junto lá para ajudar o Danilo. Se o Danilo é bom nisso para trazer, deixa ele continua. Ele tá fazendo. A gente vê perto de outras cidades, ele tá conseguindo. Mas a gente precisa ali de alguém que vai fazer o operacional, né? Fazer funcionar, logística de atendimento, fazer esses exames que vai para o lixo, esse dinheiro que é gasto, ser utilizado, ter o retorno em tempo hábil para o médico analisar e dar o diagnóstico fazer o tratamento do paciente. Aí sim é de verdade. E não é essa coisa maquiada. Né, Jorge, quando a gente está dentro do negócio, a gente tem um pouco de dificuldade em enxergar as coisas, porque mas é a dificuldade traz tanta informação. A dificuldade do prefeito de enxergar esse ponto é porque ele não quer enxergar, porque ele quer defender o Danilo. Eu já tive com ele pessoalmente, e quando eu falo, ele tá meio lento, toma muito medicamento, né? Ele até fica rápido. Falou do Dodó e Danilo, pronto. Eles não admitem que o Danilo é uma fraude para a gestão de pessoas, para a gestão de atendimento. Eles não admitem. Não para a gestão de recursos, de captação. Não é isso que eu tô falando. Ele é uma fraude. Nem no município ele fica. Ele dá aula em alguma faculdade lá no interiorzão e não fica aqui. E defende esse Danilo. Não estou falando que ele é ruim, não é isso não. Mas ele não sabe fazer gestão e logística de atendimento da saúde, acho que nem aqui e nem em lugar nenhum do mundo. Uma peça-chave que está faltando, né? Exato. E é fácil, está fácil. Está fácil. Porque a estrutura é boa. A estrutura é boa. Mas aí o prefeito, o vice-prefeito, precisam enxergar e admitir a crítica e ver. Essa crítica não é porque é do contra, não é porque não quer que funcione. Não, é porque está jogando dinheiro da saúde no ralo. Aliás, um vereador Gutão até fez um requerimento ontem pedindo esses esclarecimentos pós o artigo. Vai vendo, Brasil! Jorge Ramos, vamos ficando por aqui. Nosso tempo já estourou. Esta quarta-feira, dia 4 de fevereiro de 2026. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Lembrando que a semana que vem tem mais. Se Deus quiser e Ele há de querer. Beijo, tchau, tchau.